Olá, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família em nome de Jesus. Porque nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos na doutrina da Trindade. Muitas pessoas acusam os adventistas de estarem crendo numa doutrina católica. Eu queria mostrar para vocês hoje alguns textos da Bíblia, mostrando que não é uma doutrina católica, mas é uma doutrina bíblica. É uma doutrina da palavra de Deus. Vou começar com alguns versos da Bíblia, depois a gente vai resumir para nós entendermos bem porque nós, adventistas, acreditamos na Trindade. É claro que é um assunto bastante grande, mas a gente vai tentar resumir aqui em uns 5, 6 minutos. A primeira passagem está no livro de Mateus, capítulo 28, e o verso 20 que diz: Disse Jesus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando você vai para Atos, capítulo 1, verso 9, Jesus foi ao céu, subiu para o céu. Mas Jesus não falou que estaria com os discípulos e conosco todos os dias? Sim, ele falou, mas ele falou também que ia deixar o Espírito Santo em seu lugar. Quem está com o Espírito Santo está com Jesus. O Espírito Santo, então, é o próprio Jesus. Jesus subiu ao céu e enviou o Espírito Santo para que estivesse com os seus discípulos, estivesse conosco. Quando você vai para Mateus, no capítulo 4, ali está falando sobre o batismo de Jesus. E saindo logo da água, o Espírito de Deus pousou para Jesus em forma de uma pomba. E uma voz do céu dizia, este é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Então, a voz do céu, Pai, o Espírito Santo pousou sobre ele, e ali estava o próprio Jesus em forma de homem. Então estamos vendo ali a Trindade, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Preste nessas outras referências que eu vou passar para vocês aqui, de Gênesis, capítulo 1, verso 26, que diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu estou aqui com esse livro aqui, nas minhas mãos, é o livro Nisto Cremos. Aqui fala das 6 doutrinas da igreja, Adventista do sétimo dia, dessas 6 doutrinas, são tiradas as 8 crenças fundamentais. A primeira crença fundamental é a Bíblia, a palavra de Deus, e a segunda é a Trindade. Eu vou ler aqui um pouquinho para nós comentarmos esse assunto aqui. Pois, por vezes, Deus utiliza pronomes e verbos no plural como façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, verso 26. Eis que o homem se tornou como um de nós. Gênesis 3, 22. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Gênesis capítulo 11, verso 7. Por vezes, o anjo do Senhor é identificado com Deus. Tendo aparecido a Moisés, o anjo do Senhor disse, eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Êxodo 3, verso 6. Várias referências, preste bem atenção agora, referência ao Espírito Santo de Deus, ao Espírito de Deus como o próprio Deus. Várias referências distinguem o Espírito de Deus do próprio Deus. Na história da criação, lemos que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1, 2. Alguns textos não apenas fazem referência ao Espírito, como também inclui uma terceira pessoa na obra da Redentora de Deus. Agora, o Senhor Deus, Deus Pai, me enviou a mim, o Filho de Deus, e o seu Espírito, o Espírito Santo. Isaías 48, verso 16. Confirme também aqui, é no livro de Isaías 42, 11, que diz, pus sobre ele o meu Espírito Santo, ele promulgará o direito para os gentios. Pus Deus Pai sobre ele, o Messias, o Espírito Santo. Ele promulgará o direito para os gentios. Então nós vemos aqui algumas passagens da Bíblia. Nos ajuda a entender que existe um Deus, é o único Deus, mas nós cremos nesse Deus triuno. O Pai, no Filho, no Espírito Santo. Outras referências também, tem muitas referências, mas para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai resumir aqui. Aqui nós vemos a bênção do livro de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13.
A bênção apostólica inclui as 3 pessoas da divindade: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. 2 Coríntios 13:16. Cristo aparece no início da lista. O ponto do contato de Deus com a humanidade se realizava e ocorre ainda hoje por intermédio de Jesus. O Deus que se tornou homem, embora todos os 3 membros da divindade trabalhem em conjunto para a nossa salvação, somente Jesus viveu como homem e se tornou o nosso Salvador. João 6:47, Mateus 1, verso 21 e Atos 4:11. Uma vez, porém, que Deus estava em Cristo, reconciliou-se consigo o mundo. 2 Coríntios 5:19. Deus também poderia ser designado como nosso Salvador. Tito 3:4, pois ele nos salvou por meio de Cristo, o nosso Salvador. Efésios 5:23, Filipenses 3, verso 20. Há muitas referências na Bíblia que provam que existe um Deus triuno, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Então, essa doutrina não é uma doutrina católica, mas sim uma doutrina bíblica que está na Palavra de Deus. Como tem muitas referências da Bíblia, a gente pode fazer um vídeo mais prolongado, explicando detalhadamente sobre este assunto, o assunto da Trindade. Que Deus te abençoe e fique na santa paz de Jesus. TV Santarém, canal da bênção, canal da profecia, o canal da verdade. E lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Fique na santa paz de Jesus. Gênesis capítulo 1, verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora preste atenção aqui nesse capítulo 3 e o versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. Preste bem atenção nesse outro capítulo aqui, capítulo 11 e o verso 7. Capítulo 11 e o verso 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linhagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Agora preste atenção nesses textos aqui, ó, que diz aqui: várias referências distinguem o Espírito de Deus do próprio Deus. A história da criação, lemos que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis 1:2. Alguns textos não apenas fazem referência ao Espírito, como também inclui uma terceira pessoa na obra redentora de Deus. Agora o Senhor Deus, Pai, me enviou a mim, o Filho, Deus, e o seu Espírito, o Espírito Santo. Isaías 48:16. Pus Deus Pai sobre ele, Messias, o meu Espírito Santo, ele promulgará o direito para os gentios. Preste atenção que nestas passagens aqui fala de um Deus triuno. Embora sabemos que Deus é o único Deus, ele é o Deus triuno. Outra referência que diz aqui o seguinte, ó, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Eis que o homem se tornou como um de nós. Gênesis 3:22. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linhagem. Gênesis 11:7. Por vezes, o anjo do Senhor é identificado como Deus. Tendo aparecido a Moisés, o anjo do Senhor disse: eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Êxodo capítulo 3, verso 6. Então nós estamos vendo aqui que existe um Deus triuno. Embora sabemos que Deus é o único Deus, ele é um Deus triuno: Pai, Filho e o Espírito Santo. Desde aqui do livro de Gênesis, lá no início você vai ver o que Deus falou. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quem criou os céus e a terra? Deus. A terra, porém, estava sem forma e vazia.
havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Preste atenção que aqui disse, quem criou os céus e a terra foi Deus. Quando você vai para João, capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? Dele, do Verbo, da palavra, de Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então aqui no verso 14 você vai ver quem era este Verbo. Olha quem era o Verbo. Aqui, o Verbo no verso 14 diz o seguinte: ó, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como um unigênito do Pai. Então nós vimos aqui que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um Deus triuno. Eles agem todo o tempo junto. Eu vou ler aqui o que diz aqui essa passagem para vocês entenderem melhor esse assunto aqui. Olha só, essa apostólica aqui. A bênção apostólica inclui as três pessoas da divindade, que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. 2 Coríntios 13:13. Aqui na palavra de Deus, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando Jesus falou estas palavras, eis que estou convosco todos os dias, o que estava querendo dizer? Que o Espírito Santo estaria em lugar de Jesus todos os dias. Então, quem tem o Espírito Santo tem Jesus. Quem tem Jesus tem o Espírito Santo. Quem tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, é um Deus triuno. Eles trabalham junto. Nós não acreditamos em três deuses. Nós cremos em um Deus triuno: Pai, Filho e Espírito Santo.